Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula de Jepsen, o assunto hoje são cartas de rota, as ENR Charts. Antes da gente começar, vamos fazer um briefing com algumas perguntas para facilitar a nossa aprendizagem. Então, primeiro, onde ficam as informações de espaço aéreo numa carta de rota? Qual a cor das linhas de espaço aéreo classe Alpha e Charlie? O que significa esse símbolo em uma rota, esse X? E por último, qual a simbologia da meia e da moca numa ENR? Bom, para a gente começar, a gente precisa entender como é dividida a carta de rota. A gente sabe que o espaço aéreo em todos os países ele é dividido entre inferior e superior. E no Brasil esse limite é o nível 250, né? 250 inclusive para o superior, exclusivo para o inferior. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 180 e varia em cada país. E, portanto, a carta de rota ela acompanha essa divisão. A gente tem carta de alta e de baixa, dependendo do espaço aéreo que ela representa. E pode também ter uma carta que representa as duas partes, uma carta de high-low. Bom, como funciona a estrutura de uma carta de rota? A primeira coisa que a gente tem nela é o heading aqui do lado esquerdo, nessa coluna de informações. O heading vai trazer um monte de informação, a gente vai ver mais para frente. Depois tem o diagrama de cobertura, que vai ser um mapa representando o que essa carta que a gente está em mão específica ela representa. A parte mudanças em relação às outras revisões. Airspace Limits and Classification, informação dos espaços aéreos representados só nessa carta. Tabulated Data, vai ser parte de comunicação, informações em tabelas. Reference Notes, as partes de referência da carta. E Cruise Levels, informações para a gente escolher os níveis de cruzeiro. Aqui em cima a gente vai ter a escala da carta e o formato de projeção dela. E o Chart Graphic, que é nada mais nada menos do que o Plan View na maioria das cartas, né? Como a gente não tem um profile, um perfil vertical, a gente chama de Graphic. É o mesmo caso da SEED e da STAR. E aqui desse lado direito a gente tem uma coluna em branco. Por que a Jepsen colocou essa coluna no exemplo? Porque essa coluna da esquerda, com um monte de informação, ela pode também ficar na direita, não tem um padrão muito certo para isso, depende do jeito que a carta é desenhada. Ou pode mesmo nem ter colunas com informações, a carta pode ser só o chart graphic mesmo. Bom, começando então pelo heading. Peguei um de exemplo aqui para a gente ver. Primeira coisa que a gente vai ter é a numeração da carta, nesse caso é a 5 para a esquerda e a 6 para a direita. Logo depois tem a região que ela cobre, que é a SA. SA, no caso, é South America. É um pouco complicado a gente entender só por essas duas letrinhas. Depois eu coloquei mais para frente nessa apresentação meio que um index explicando o que é o SA de South America, como é que a gente acha Europa, Estados Unidos, por aí vai. Bom, 5 SA High. Essa é uma carta de alta. E aqui a gente tem o logo da Jepsen, sempre em cima. A escala dela, nesse caso 1 polegada igual a 60 milhas náuticas na 5. Se a gente for ver na 6 já é diferente, 1 polegada igual a 40 milhas náuticas. O nome por extenso, South America, High Altitude and Route Charts. A data de efetivação, essa carta é efetiva de 5 de dezembro de 2019. E a revisão dela é 29 de novembro de 2019. Lembrando que se não tiver efetivação, ela vai ser igual à revisão. E se não tiver nenhuma data, a efetivação vai ser a partir do recebimento da carta. E aqui embaixo a gente tem um Consult Current Notance and Chart Change Notice for Latest Information. Ou seja, para a gente consultar os notans e boletins para a última informação da carta. Bom, aqui a gente tem então diagrama de cobertura, esse exemplo da mesma carta, a gente pode ver em preto que tem as áreas da 5 e da 6, que são as coberturas dessa carta. Em azul a gente tem cartas semelhantes da mesma região, então South America High a gente vai ter essa 1, 2, 3 e por aí vai em azul, que elas são representadas nesse diagrama como overlap, que chama. Embaixo desse mapa a gente pode ver que tem um texto. Esse texto ele é o objetivo dessa carta, é o porquê que a carta foi feita. Então nesse caso ele está falando que a carta é feita para a gente identificar as rotas aerovias de espaço aéreo de alta. E aí ele fala também que a gente vai entender mais para frente o que é a MEA, mas caso uma aerovia de alta não tenha a MEA explicitada nela, não tenha descrito a MEA vai ser igual ao nível mais baixo do espaço aéreo superior, ou seja, o Airspace Floor. Então, por exemplo, no Brasil, se o espaço aéreo superior
ele começa no 250, uma rota de alta que não tiver meia, a meia vai ser o 250. Mudanças. Nesse caso, a gente tem a carta 5 e 6. A 5 tem Barbacena e Taubaté and Ibis, Brasil, Decommissioned. Essa sigla, DECMSND, quer dizer Decommissioned. A gente vai ler bastante nessa parte de mudanças, que quer dizer que os NDBs foram descontinuados, foram desligados. E também ATS System Modified within Argentina and Brazil. E por aí vai, tem também mudanças de RNP. Airspace Limits and Classification. Essa parte é interessante a gente sempre observar na carta. Ele vai dividir por países e a classificação e limites dos espaços aéreos. Assim, é bem simples. Então, classe, no Brasil, Golf e Alfa, limites 2, 4, 5 até ilimitado. Por que que ele está trazendo só Golf e Alfa no Brasil, já que a gente tem Charlie, Delta, tem todas as classes, basicamente? Porque essa é uma carta de alta, e acima do 250 no Brasil, a gente só tem espaço Alfa, que é para voos IFR, né? E espaço Golf em áreas de assessoramento, de informação, nas FIRs oceânicas, em rotas em regiões fora de aerovia. A gente vai ter espaço Golf. Tabulated Data. Tabulated Data, aqui a gente começa tendo Special Use Airspaces, que são os espaços aéreos condicionados. Como essas cartas 5 e 6 elas cobrem mais o Brasil, a gente pode ver que são todas Serra Bravo aqui, Serra Bravo Romeo, Serra Bravo... a gente só tem restrita nesse caso. Mas pode ter também as proibidas, as perigosas, que são as que a gente vê mais no Brasil. Mas fora a gente tem espaços aéreos de warning, militares, que são chamados Special Use Airspaces. Na Tabulated Data a gente pode ter também a parte de comunicação. Nessa carta a gente não tem, mas no exemplo que a gente vai pegar mais para frente a gente vai conseguir ver. Ainda no Tabulated Data a gente tem instruções de Transponder Setting, Mach Number e Altimeter. Então, configuração de altimetria, de transponder e de Mach Number. Para a região específica ele vai dar as instruções aqui no Tabulated Data também. Cruise Levels. A parte de Cruise Levels é como a gente escolhe o nível que a gente vai seguir num voo. Então, por exemplo, uma aerovia de 2 mãos. No Brasil, a gente sabe que da proa 360 até o 179 é ímpar e da 180 até 359 é par. Mas, por exemplo, se a gente estivesse voando na Europa, que a gente não sabe se é igual, a gente checa nessa parte. No Chile, por exemplo, a gente vê que eles são um pouco inclinados para a direita. Ele está falando Chile Fierce and Weirs. É um pouco inclinado para a direita por causa da configuração do país. E aqui tem uma exceção que ele fala Brazilian Airspace, que é Crossing Routes of Airways, ou seja, para cruzamento de aerovia a gente sabe que tem que manter acima ou abaixo 500 pés até o nível 290 e acima do 290 tem que manter 1000 pés de diferença da aerovia, 40 milhas antes do cruzamento e 40 milhas após o cruzamento de uma aerovia. E ele fala também que One Way Airways, aerovias de mão única, a gente pode manter qualquer nível de voo independente do quadrante. E embaixo ele traz uma tabela de conversão de metros para pés, caso a gente precise. Bom, Range Scale, ele traz a parte de escala e o tipo de projeção. Aqui ele está falando que uma milha náutica igual a 60... Não, desculpa, uma polegada igual a 60 milhas náuticas. E por último, Chart Graphic. Para a gente entrar nessa parte, vamos dar uma olhada primeiro como a carta Jeppesen ela é dobrada, para a gente ter facilidade na hora de acessar a Chart Graphic. A Jeppesen ela usa esse modelo da direita, que é o Zigzag Index. O Zigzag Index ele nada mais é do que uma forma fácil de encontrar qual cidade que a gente está, qual região que a gente está cruzando e abrir justamente na página dessa carta, já que ela tem muitas dobras. Então, por exemplo, nesse caso da direita, se a gente quiser decolar de Chicago, basta a gente segurar essa parte de Chicago e ele vai abrir na página 5. E dentro da página 5 existem 4 dobras menores. Por exemplo, se a gente pegasse esse da esquerda, 8, ela é dividida em 8A, B, C e D, sendo a A inferior, a superior esquerda, B superior direita e por aí vai. Então, vamos pegar ainda na foto da direita esse aeroporto Jackson Mitch, esse primeiro aeroporto. Ele está falando que fica na página 1D, ou seja, primeiro a gente abre a 1, que é Lansing, e aí a gente vê na D, que é a inferior direita. E a gente acha muito fácil a parte de Jackson Mitch. Vai ficar muito mais claro quando a gente for ver uma carta como exemplo aqui de rota. Bom, simbologia. O que a gente tem de simbologia? A primeira coisa que a gente pode ver é a diferença de um VOR para um VOR DME
na carta de rota da Jeppesen. A gente sabe que todos os VORs na Jeppesen, eles têm essa rosa dos ventos em volta. Só que o VOR DME, ele tem esse serrilhado em volta do aeroporto. Numa representação mais tradicional, ele vai ter o retângulo em volta desse hexágono. A parte de VORTAC. VORTAC é um VOR com TACAN, que é utilizado nos Estados Unidos, semelhante a um DME. Ele vai ter essa simbologia com 3 pontas. Se for compulsório, ele vai ser escuro. Se não for compulsório, ele vai ser claro. Se for só um DME, vai ser esse retângulo ou serrilhado. Na foto do meio, a gente tem a representação de um NDB. Ele está conjugado com um marker, com um outer marker, no caso, né, a gente vê bastante em LS. Nesse caso de não precisão, ele é chamado de locator outer marker, que é um NDB collocated com um marker, ele é conjugado. A representação de um NDB geralmente na carta ela é verde, que nem a gente está vendo nessa foto do meio. E embaixo tem a representação de um localizer, de um ILS. Special Use Airspace, eles são verdes, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, quando são dessas categorias, então militar, temporariamente reservado, training, warning, são verdes. Se for vermelho, aí é porque já é mais parecido com o que a gente tem no Brasil. São áreas proibidas, restritas, perigosas, por aí vai. Eles são vermelhos na carta da Jeppesen. Espaços aéreos, então classe Alpha e Bravo, que são os mais restritos, que separam todo mundo de todo mundo. Eles são vermelhos. Charlie e Delta são azuis, sendo que o Charlie tem radar e o Delta não tem. Os outros espaços aéreos, principalmente o Golf, eles são classificados dessa cor. É um sombreado meio cinza, que é basicamente a ausência de um espaço aéreo controlado. Ele vai ser classificado dessa forma, como Golf. Control Area, Terminal Control Area, vai ser azul, uma linha azul. Air Traffic Service, então toda área que tiver um serviço de tráfego aéreo, uma ATZ, por exemplo, ou nesse caso de cima, na FAA, uma Control Zone, vai ser pontilhado. Se for uma ATZ, que a gente conhece aqui no Brasil, vai ser um círculo contínuo azul. Essa Air Defense Identification Zone, a gente tem bastante nos Estados Unidos, é uma zona que a gente tem que informar 5 minutos antes do ingresso. A gente está entrando, que é basicamente a fronteira dos Estados Unidos. Embaixo a gente tem a linha de FIR e na direita a linha de RTCC, que é o ACC, né? Então, basicamente, a FIR ela é um verde com preto mais escuro e a ACC, que é controlado, é mais claro. Então, a informação é escura, o controle é claro. Aqui a gente tem linhas que informam que é necessário ter esses equipamentos. Então, em cima a gente tem MNPS, RNP, RVSM e embaixo Random RNAV Area, ou seja, esses equipamentos de navegação, quando eles forem necessários, a gente vai ter sempre uma divisória com esses pontos. O símbolo de comunicação a gente pode ver que são pequenos telefones, é bem fácil da gente lembrar. Na low or high ele vai ser verde e na high, se tiver setorização vertical, ele vai ser azul. Frequency Boundary, Free Route Airspace e International Boundary. Então, o que a gente mais precisa prestar atenção aí, que é o que a gente mais usa, é o de International Boundary, que vai ser como se fosse esse código Morse. Mandatory Broadcast Zone, ou seja, regiões que a gente precisa de rádio com transmissão, vai ser com esse pontilhado azul. Mudança de QNE para QNH e vice-versa, tem esses traços com pontos. E RVSM Transition Boundary, a região onde tem RVSM para não RVSM vai ser sempre com essa linha. Special VFR Not Authorized, Speed Restriction Boundary e Time Zone. State Province Boundary, Common Traffic Advisory Frequency na Austrália, então não é muito interessante para a gente. E Advisory Radio Area, ou seja, área que é necessário o aviso de radar, de rádio, perdão. A parte de aeroportos, o que a gente precisa saber basicamente é que IFR é azul, VFR é verde. Isso se aplica tanto ao símbolo do aeroporto quanto à legenda dele também na carta de rota. Então, se a gente for ver um texto pequeno azul, a gente já sabe que ele está indicando um aeroporto que opera IFR. Os civis, que são os que a gente mais vai ver, tem esses tracejados em volta, e os militares são um círculo contínuo.
Aqui a gente tem informação da simbologia de aerovia e de track, de rota, basicamente um traço com uma seta. E quando a gente estiver vendo uma carta de baixa e tiver uma rota com uma linha verde clara, é uma overlying high altitude. Ele vai estar descrito só para a gente se localizar mesmo, só para a consciência situacional. Divisionary route e arrival and departure route, ou seja, quando a gente tiver uma star e uma seed representada, a gente vai ter esse tracejado com ponto. Navigational signal gap é a perda de sinal, nessa rota é esperado uma perda de sinal. Altitude change, toda vez que numa rota a gente tiver mudança de MEA, de MOCA, MAA, MORA, a gente sempre vai ter esse T, não se aplica a GPS MEA, or at navigate, então nos radioauxílios. A milhagem total entre a rota, a distância total entre um auxílio e outro. Nessa aerovia de 23 milhas, por exemplo, nesse caso. Changeover point é o ponto em que a gente muda a frequência de um auxílio para o outro. E ele tem descrito com as milhas. Então, a partir de 22 milhas e 65 milhas antes do próximo, a gente muda. E indicação de par e ímpar. Lembrando que o par é o even e o ímpar é o odd. Esse PPR é o Prior Permission Required, a gente precisa de autorização antes de seguir nessa rota. Flyplant Route, Airway Bypass, então se a gente tiver um fixo no meio dessa parte redonda, quer dizer que esse fixo não pertence a essa aerovia, é um bypass. E Airway Designator. A gente pode ter um Route Suffix também, ele vai ser, por exemplo, nesse caso é um R, e One Way Airway vai ter sempre uma seta. Holding pattern, bem simples. Intercept routes, vai ter a informação de intercepts. E aqui a gente chega na parte de fixos. Então, fixos não compulsórios, eles são claros e os compulsórios são escuros. Os RNAVs são geralmente as estrelas de 4 pontas. E o mileage break, a gente vai ver mais para frente, mas ele é utilizado mais para a construção de uma rota, só que ele não tem um nome oficial e não é utilizado para planejamento de voo. Ponto de reporte meteorológico obrigatório, informação de DME, a gente vai ver mais para frente, uma explicação melhor. Terreno natural, elevação, grid mora, que a gente vai entender também um pouquinho mais para frente, água, o norte, e aqui a parte de overlap, quando a gente tiver outras cartas que fazem fronteira ou que pegam uma parte da carta que a gente está vendo, essas outras cartas, a divisa delas vai estar com essa simbologia de overlap. Inset Boundary, Remote Communication Outlet, Grid e Isogonic Line. Bom, terminando simbologia, antes da gente ver o exemplo de uma carta com os símbolos nela, vamos falar um pouco sobre altitudes. Altitudes que são importantes a gente saber para analisar uma carta de rota. Então, a MEA, que é a mais comum, é a Minimum En Route Altitude, ou eu também chamo de Minimum En Route IFR Altitude. A MEA nada mais é do que uma altitude que geralmente, depende de cada país, mas ela geralmente garante a separação com terrenos e a recepção de radioauxílio. Depende da publicação de cada país, mas a gente sabe que separação de terreno para ECAL, se não tiver nenhuma publicação no país, ela vai ser de 1.000 pés, com terreno abaixo de 5.000 pés. E se a gente estiver falando de terrenos que se elevam acima de 5.000 pés, então vai ser uma separação de 2.000 pés. E se a gente tiver só separação com o terreno e não recepção de sinal, a gente vai chamar ela de MOCA, que é a Minimum Obstruction Clearance Altitude. Depois da MOCA, a gente tem a MAA, que é a Maximum Authorized Altitude. Aí a gente pergunta por que tem uma altitude máxima. Essa altitude ela garante que o sinal que a gente está recebendo de um auxílio ele não vai receber interferência de outro auxílio. E como a gente está mais alto, é mais fácil isso acontecer. MRA, Minimum Reception Altitude, a altitude mínima de recepção de sinal. A MCA, Minimum Crossing Altitude, altitude mínima para cruzar um fixo, uma rota. Grid Mora e Route Mora. A Mora, então, ela é a Minimum Off-Route Altitude. É uma altitude que, se a gente estiver em qualquer ponto, mantendo aquela altitude, a gente está garantido essa separação de obstáculos de 1.000 pés ou 2.000 pés em região montanhosa. Ou seja, a grid ela é numa determinada parte da carta, numa determinada coordenada. A gente vai ver melhor no exemplo. E a route ela garante essa separação com o terreno
numa rota e em desvios dessa rota de até 10 milhas náuticas para cada lado. E a GPS meia é uma meia orientada por GPS. Então, simbologia na carta. Eu coloquei de um jeito que fica fácil para a gente ver. Primeira coisa que a gente tem aqui é um VOR. Ele tem a forma de hexágono com a rota dos ventos em volta e um DME, o retângulo em volta dele. VOR DME com DME low, ou seja, DME, ele é low, esse VOR, para rotas de baixa, e sombra. Então a sombra é essa parte aqui em volta do quadrado com as informações. O que essa sombra quer dizer? Quer dizer que esse VOR ele baliza a aerovia. Se não tivesse sombreado, ele ia ser um VOR apenas para aproximação e etc. Bom, Controlled Airspace, classe Alpha, essa TMA de Canárias aqui, classe Alpha, como a gente pode ver. Upper Limit ONU 50, por quê? Porque esse espaço aéreo ele tem diferentes limites superiores, sendo mais alto o ONU 50, e a gente tem, por exemplo, esse setor aqui do 030 até o 055, 075 até o ONU 50, e aqui é o 020. Então, cada parte dele tem um nível, um limite diferente. Airport Location, com elevação e comprimento da pista. Então, Tenerife North, que é o airport, ou melhor, a localização. Los Rodeos, que é o aeroporto. Golf Charlie X-Ray Oscar, ou ICAO. Elevação 2.073 pés e comprimento da pista também em pés é 11.300. A gente coloca 2.0 sempre. Um ILS, dá para ver o localizador aqui. A CTR, que é essa região de proteção para o voo IFR, fica dentro da terminal. Classe Charlie, com radar, e part-time, com um asterisco. Aqui a gente tem, nessa aerovia, uma Directional MEA, que é uma MEA direcional, a gente pode ver o sentido dela. Um fixo DME, ele tem esse D aqui indicando que esse fixo a gente não identifica por marcação cruzada, a gente identifica por DME. Signal Gap, que nessa aerovia é esperado a perda de sinal. Grid Mora, ela está em vermelho porque ela é maior que 10.000 pés, a 14.500 pés. Se fosse menor que 10.000 pés, seria verde. O grid, latitude e longitude, tem a separação dos grids aqui. Special Use Airspace, tem um espaço aéreo perigoso aqui, o D. Magnetic Variation, tem a declinação magnética, 8 Whisky. Esse fixo LOMAS, ele tem uma Minimum Crossing Altitude, a gente não pode cruzar ele abaixo do 080, no mínimo 080. Area Chart Coverage, é o overlap, né? A gente tem uma carta de área aqui, nessa região. Um DME sozinho e uma mudança de carta, outra overlap, só que essa não é a carta de área, essa é uma carta de rota. E aqui a gente tem a segunda parte, então KIF. KIF é um waypoint RNAV não compulsório, porque ele é branco, ele não é preenchido. A gente tem uma High Airway, uma aerovia de alta, aqui em verde, só para orientação. Nessa aerovia tem um ponto bypass, esse Royal aqui, ele é um ponto de intersection, porque ele tem orientação com marcação cruzada. Tem o Segment Mileage, esse 73 aqui, é a distância de milhas entre esses segmentos, entre os pontos. Uma média de 090. Esse X aqui, depois do nome da aerovia, ele é a utilização de rota por aeronave não BRNAV. O que é o BRNAV? Na Europa, utiliza-se mais o BRNAV como um Basic RNAV, esse seria o nome dele, Basic RNAV. É um RNAV que é o que a gente conhece de RNAV 5, ele tem uma pressão de 5 milhas náuticas para cada lado e esse X indica a utilização dessa rota para aeronaves. É mais utilizado na Europa, essa simbologia. FIR, WIR, Boundary, tem a boundary aqui de WIR e de FIR, nesse caso a gente não sabe se é uma carta de alta ou baixa, se for uma de baixa vai ser uma FIR, se for uma de alta vai ser uma WIR. Lembrando que a simbologia da FIR ela é esse preto escuro, e se fosse um ACC, uma região controlada, aí seria um preto mais claro com esse mesmo símbolo. Altitude Change, o T de Altitude Change, MEA ou MORA, por aí vai. Esse X é o Mileage Break, né? Unnamed Fix ou Mileage Break, usados para orientação de rota, mas não para plano de voo. A gente não pode colocar esse ponto, por exemplo, a BROC no plano de voo. Nesse caso, ele não necessariamente é unnamed, ele pode ser nomeado também, aqui é BROC, mas ele não é oficial. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para a gente ver desse lado. Altitude Change. Essa rota entre o Mileage Break e o NDB é uma rota direta.
E ela é parecida com o Mileage Break. Ela também não pode ser usada no plano de voo, mas se a gente pedir autorização para o controle, ele pode autorizar. A gente vai direto do Mileage Break para o NDB, quando tiver esse D aqui, essa Direct Route. E ela tem uma Route Mora, que tem esse A depois da altitude. 2.600 Route Mora, ou seja, 10 milhas náuticas para cada lado nessa rota. A gente garante que a 2.600 pés a gente vai estar separado de terreno. O NDB em verde e as comunicações desse aeródromo, VFR, tem uma FIS part-time. Aqui a gente tem um Non-Standard Flyer Level, que é esse E. Então lembrando que E é de even, de par. Ou seja, nessa rota, nesse sentido, a gente deveria estar voando no nível ímpar, mas ele manda a gente voar num par, nesse sentido. A MAA, que é a Maximum Authorized Altitude 390. A gente tem uma MEA e uma MOCA aqui, a MEA 090 e a MOCA, a Minimum Obstruction Clearance Altitude, 4.500 pés. Uma GPS MEA. Toda essa região sombreada aqui é um espaço Fox ou Golf, não controlado, né? A gente tem uma rota sem nome, unnamed, que é essa ATS. Quando tem ATS aqui ela não tem nome, com a GPS MEA. Aqui tem um fixo de reporte compulsório, porque ele é mais escuro. Tem uma hold, que eu não sei se dá para ver muito bem. A hold é bem simples, a gente reconhecer. Uma MRA nesse fixo Camboja, MRA, que é a Minimum Reception Altitude, 7.000 pés. O Total Mileage dessa aerovia, 89 milhas entre os auxílios. Airway Designator, bem simples, Golf 851. Conditional Route Category, categoria 3. A MA já falei. Esse ponto, Camboja, ele é um Match Report Required, ou seja, a gente precisa reportar a meteorologia passando por ele. E entre Lomas e Camboja tem um Changeover Point, ou seja, nesse ponto, 53 milhas do VOR e 36 milhas do próximo a gente vai mudar de frequência de auxílio. Nesse canto aqui a gente tem um Vortac, high ou fora de rota, então quando ele for high ou fora de rota ele vai aparecer. Route Suffix Fox, a gente tem um sufixo de aerovia normal. E aerovia Fox ou Golf, por quê? Porque ela tem esse espaço definido aqui. Então é ou assessoramento ou informação. E En Route Communication. E aqui a gente pode ver também essa outra boundary, antes da FIR, é a CNS ATM Equipment Required Boundary. Ou seja, ele está falando que precisa de RVSM nesse caso. Então é necessário RVSM para cruzar esse espaço. Agora que a gente viu tudo de simbologia, vamos pegar uma carta real e fazer uma análise como se a gente estivesse fazendo um voo de uma cidade para outra. A primeira coisa, a gente precisa achar qual carta que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se fosse na América do Sul, a gente pegaria a ASAM04, South America. Eu coloquei aqui o nome de todas as regiões com o código delas para ficar mais fácil na hora de a gente procurar. Então, esse voo que a gente vai fazer, vamos simular que a gente está indo de Atenas para Roma. Lima Golf Alpha Victor até Lima India Romeo Fox nível 180, que na Europa seria baixa. E aqui é a nossa rota, com a saída e chegada, a gente não vai prestar muita atenção. VOR de Alpha Tango VOR Alpha Tango Victor, Lima 995 até Tango Eco Alpha, aí Zulu 803 até Lima Alpha Tango. Bom, então para o nosso voo de Atenas para Roma, a gente separou essa carta aqui da Europa, a carta Europe Low Altitude and Route Chart 14 e 13. Pega essas duas regiões aqui, bem entre a Grécia e a Itália. Vamos começar o briefing então pelo cabeçalho. A gente tem a carta 14 Eco Low, ou seja, Europe Low, e a 13 Europe Low, com a legenda 1 polegada é igual a 25 milhas náuticas. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir ver melhor. 1 polegada igual a 25 milhas náuticas e na 13 1 polegada igual a 15 milhas náuticas. Então a gente tem escalas diferentes. Europe Low Altitude and Route Charts, efetiva de 10 de junho de 2004. Então essa carta é bem antiga, está bem desatualizada, mas a estrutura dela no geral não mudou, nem as aerovias nesse trecho que a gente vai fazer. Revisão de 4 de junho de 2004. Então ele fala aqui para a gente cross-check, consult current notice for latest information. Bom, aqui no coverage diagram, diagrama de cobertura, a gente tem então a 13 pegando aqui Roma, só que aqui a gente vai usar a mesma 14, que ela pega Atenas, com a carta diária aqui de Atenas, até Roma, aqui no finalzinho. A gente vai fazer esse trecho pela aerovia Lima 995, principalmente. E aqui embaixo do coverage diagram a gente tem o objetivo da carta, então,
que é mostrar airways, routes, controlled airspaces shown on these charts are generally effective up to the upper limits, ou seja, ele só vai até os limites superiores, então espaço aéreo inferior, low altitude. E aqui ele fala que para a gente analisar o espaço aéreo superior, a gente precisa ver o High Altitude Charts. Bom, mudanças. Vamos ver da 14 principalmente. Balikesir NDB decommissioned, ou seja, esse NDB foi desativado. E a gente tem então revisão do sistema ATS na Grécia e modificação na Itália. Airspaces. Na Grécia, a gente não tem classificação no espaço aéreo inferior, pelo menos, que é essa carta. E aqui a gente pode ver que ele vai lower, RNAV e upper, ou seja, onde começa o espaço aéreo inferior, onde a gente começa a usar RNAV e onde começa o espaço aéreo superior. Então, na Grécia, o RNAV está aqui em negrito. Na Grécia, ele começa no solo, junto com o espaço aéreo inferior. Então, eles começam no solo. E o superior é o nível 285, então é bem elevado na Grécia. Já na Itália, chegando em Roma, a gente tem então o espaço aéreo inferior. Italy é classe Delta, Echo, Fox e Golf. Ou seja, não tem classe Charlie com radar e nem classe Alfa e Bravo. Ele começa também no solo, o RNAV começa no 095 e o Upper começa no 195. Então aqui a gente analisou a parte espaço aéreo no Limits and Classifications of Designated Airspaces. E agora vamos para Communications. Communications fica na parte de Tabulated Data. Aqui basicamente a gente vai analisar então Atenas, Grécia. Já localizei aqui. Ele fala que Lima Golf Alpha Victor fica na página 9 Delta. Então ele dá a página do aeroporto para a gente localizar fácil na carta. Só esqueci de falar, pessoal, antes ele começa aqui com um monte de texto. Isso aqui é a legenda da parte de comunicação. Então ele fala bold name é o voice call. Então, por exemplo, em bold a gente chama Athens RDO, que é um part-time. Então Athens Approach, Athens Director, Athens Arrival, por aí vai. E tem um monte de termo aqui que eu não vou ler tudo, porque é bastante coisa, mas é bem fácil de entender, é só a gente ler cada carta. Então, por exemplo, esse asterisco quer dizer que é part-time operation, o X quer dizer que é on request, o R quer dizer que é radar capability. Então, por exemplo, esse Athens Arrival aqui tem radar com as frequências e por aí vai. E aqui esse 9 Delta a gente lembra depois para achar fácil na carta. No caso de Roma, ele fala aqui, continued on chart 14, panel 10. Então, vamos na chart 14, desse lado, panel 10. Aqui a gente abre o 10, no zigue-zague index. Abrimos o 10, a gente vai descendo aqui até o final, até o começo, onde está Roma. Aqui, então, Rome, Italy. Lima India Romeo Fox, página 2 Charlie ou 7 Alpha, dependendo da carta. Bom, para terminar, ele fala aqui de Cruising Levels. É bem parecido com o Brasil. Do 360 até 179 é ímpar, são os odds. E do 180 até 359 são os pares, even. Informações aqui de aerovia, airspaces, restricted areas e transponder setting. Então, aerovias, ele fala que para a gente analisar melhor aerovias, chegadas e partidas, a gente precisa analisar esse documento aqui, que é o En route Europe Route Availability Document. Questão de airspaces, que são airspace restricted areas, são os espaços aéreos condicionados, né, de restrições. Em inglês eles chamam de special use airspaces. Shown on chart 14, panel 11. Então, se a gente estiver voando e quiser consultar algum espaço aéreo condicionado, a gente vem aqui no 14, parte 11. E aqui tem a lista de todos os espaços aéreos condicionados cobertos nessa carta. E para terminar, ele fala só de uma informação de transponder aqui, for beacon code procedure, CPage en route, e aí ele dá o número das páginas que a gente tem que ver para o procedimento de transponder de radar secundário. Bom, então nosso voo é de Atenas para Roma. Vamos ver essa 14 aqui. Para a gente achar Atenas no graphic, a gente vem aqui no 9 Delta. Então a gente vai lá no zigue-zague index,
9 Atenas, aqui, abre na 9. Deixa eu dar um zoom out para a gente conseguir ver melhor aqui. Então, ó, Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Então, Atenas está aqui. E como é que a gente procura aeroporto? A nossa tendência é sempre procurar um aeroporto onde estão os VORs, e nem sempre eles são colocados, né? Às vezes a gente tem um aeroporto longe do VOR. Por exemplo, para a gente achar o aeroporto, a gente sabe que aeródromos que operam IFR, eles são azuis. Então já vamos procurar por pontos azuis aqui na carta, né? Os círculos azuis. No Delta, que é só essa região aqui, a gente vai achando, eu já consegui achar aqui, ó, Atenas. Eftérios Venizelos, o nome do aeroporto de Atenas, é esse ponto azul. Deixa eu dar um zoom para a gente chegar melhor. Esse ponto aqui azul é Atenas. E na rota que a gente selecionou, logo depois de Atenas, a gente vai fazer uma saída que nos leva até esse VOR de Atenas aqui, que é o Alfa Tango Vitor, VOR Atenas. Então, saímos pelo VOR de Atenas, a gente intercepta a aerovia Lima 995 pelo rumo 295, vai afastando. Então aqui a gente tem indicações de milha, 36 milhas nesse segmento de rota, até o fixo Germi. Após Germi, a gente segue ainda na 995. Aqui a gente pode ver que já tem uma meia, que é o nível 100, entre Germi e Varde. A gente tem 63 milhas e no total, no segmento dessa aerovia, a gente tem 198 milhas, que é o Total Mileage. Varde é um fixo compulsório. Após Varde, a gente vai seguindo até esse ponto. Deixa eu virar a página aqui. Virando a página. É uma carta que ela costuma amassar bastante. Deixa eu só ver aqui para não perder. Lima 995. Nesse ponto. Continua, passa por esse VOR. Segue a gente observando os cursos. 304. Indo em direção noroeste. E sempre observando as meias. Então aqui a gente pode ver que tem um ponto. Deixa eu dar um zoom para a gente enxergar melhor. Um altitude change, que é esse T aqui na aerovia. O que ele está falando? Que a gente tem uma mudança de meia. Então a gente tinha uma meia de 7.000 e aí ela passa a ser nível 070, né? Por mais que esteja igual, um a gente estava voando em altitude e o outro a gente está voando em nível. Então acaba mudando a altitude. Aqui tem outro fixo e aí vai dar nesse VOR aqui, Bravo Romeo Delta. A gente pode ver, ó, que tem a simbologia aqui em cima de localizer, né? A gente tem um localizador, um VOR DME, continua aqui na Lima 995, com cada uma com a sua meia, nesse caso 070, 090, 100. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa interessante, simbologia aqui pra gente ver. A gente pode ver que tem um NDB aqui escondido, e tem também... O que eu ia falar? Que eu tinha nem... sim, esses pontos aqui, ó, esse D88 é a distância total de um fixo que é identificado por DME. Então, por exemplo, esse Topno, a gente identifica ele pela radial que ele tá, do VOR, que é a radial 282, e que ele fica 88 milhas DME do Bravo Romeo Delta. Então, seguindo nesse fixo, Lima 995 ainda, a gente segue para outra página, quase chegando em Roma. Lima 995, continua até chegar no VOR de Teano. Teano a gente intercepta outra aerovia, que é a Zulu 803, até o VOR Lima Alfa Tango, Latina, esse VOR aqui, e aí a gente efetua a chegada em Roma. A gente tem aqui um aeroporto regional de Roma, o aeroporto internacional Fiumicino, ele vai estar por aqui também, ele está bem aqui em cima. O Lima India Romeo Fox, Fiumicino International, chegando pela Star, a partir do Lima Alfa Tango, desse VOR. E assim a gente brifou a nossa carta de rota. A única coisa que faltou eu falar também, que eu acho que é interessante, é a parte de escala da carta. Deixa eu pegar ela pra gente ver. Lembrando que sempre em cima da parte graphic, só para não amassar, sempre em cima da parte graphic a gente vai ter a escala. Então nessa carta aqui, no caso a gente está vendo a 13, a escala dela é 1 polegada para 15 milhas náuticas, e a gente tem aqui o formato da projeção, que é Lambert Conformal Conic. Então, Lambert Conforme, carta cônica.
E assim, briefamos a carta de rota da Jepsen. E para finalizar, vamos fazer o debriefing. Então, onde ficam as informações de espaço aéreo numa carta de rota? Elas ficam na parte Airspace Limits and Classifications, aquela coluna da esquerda. Qual a cor das linhas de espaço aéreo classe Alpha e Charlie? Alpha é vermelho e Charlie é azul. E o que significa esse símbolo em uma carta de rota, esse X? Como a gente viu, é o Mileage Break, ou também pode ser chamado de Unnamed Airspace Fix. E qual a simbologia da MEA e da MOCA? A MEA ela é uma altitude em vermelho e a MOCA ela é igual também a uma altitude em vermelho, só com um T. E assim a gente encerra a aula sobre cartas de rota. Vejo vocês na próxima sobre STAR.